O homem riu alto, de um jeito que fez o bar inteiro ouvir. O que é isso no seu pulso, querida? Um adesivo? Foi seu namorado que colocou? Ela não se virou. Apenas pousou o copo devagar sobre o balcão, como faz alguém que já decidiu como aquela situação vai terminar. Ela tinha 22 anos, pequena o bastante para muitos olharem através dela, discreta o bastante para quase sempre ser esquecida. Sempre era assim, até o instante em que deixava de ser. Se esta história tocar você de alguma forma, escreva sua cidade nos comentários e se inscreva no canal. Quero ver até onde ela vai chegar. O Bar Farol do Porto, em Itajaí, Santa Catarina, tinha aquele clima que só cidades marcadas pela presença militar conseguem ter. Bancos gastos, luz baixa, o murmúrio contido de gente que já esteve em lugares difíceis e voltou trazendo coisas que não costuma contar. Era uma quinta-feira no fim de outubro, e o movimento estava grande o suficiente para que quase ninguém prestasse atenção na jovem sentada sozinha na ponta do balcão. O nome dela era Samara Nogueira. Tinha 22 anos, pele negra, cabelo castanho escuro solto sobre os ombros, uma blusa branca ajustada que vestira sem pensar muito e uma calça camuflada presa dentro de coturnos com marcas de uso real. Seu corpo tinha aquele tipo de força que estranhos costumam subestimar por impulso. Ela havia parado de corrigir esse erro das pessoas fazia tempo. Às vezes, era útil. Ela estava no segundo copo de uísque. Não fazia questão de contar. 8 meses antes, tinha sido operadora de uma unidade de elite do Exército, a equipe Alfa 9. A mulher mais jovem já aceita em missões diretas daquele nível de sigilo. 8 meses antes, tinha 5 companheiros de equipe, um propósito muito claro e uma amiga chamada Thalita Menezes, que a chamava de irmã mais nova e falava aquilo de verdade. 8 meses antes, ela ainda tinha um motivo para levantar antes do amanhecer. Agora, tinha apenas um banco de bar, um copo na mão e aquele tipo de cansaço que não nasce do excesso, mas do vazio. A tatuagem no pulso esquerdo brilhou sob a luz quando ela ergueu o copo. O emblema da unidade em traços pretos, limpos e logo abaixo a inscrição compacta, Alfa 9 2022. Ela fez a tatuagem 4 meses depois da cerimônia em memória da equipe, depois das bandeiras dobradas, depois dos pêsames oficiais de pessoas que não podiam contar às famílias o que realmente tinha acontecido, porque a missão era sigilosa e a mentira autorizada era a única versão permitida. Fez a tatuagem porque precisava carregar na pele algo que dissesse os nomes deles em voz alta, mesmo quando ela não podia abrir a boca. Naquela noite, não estava procurando confusão, não estava procurando nada. Só não queria ficar no apartamento, onde o silêncio já tinha ganhado peso próprio. Os 4 homens na mesa central falavam alto desde que chegaram. Fora do serviço, ombros largos, jeito de obra e de rua, daquele tipo que faz questão de ocupar o ambiente inteiro. O sujeito de boné vermelho e colete de empreiteira já olhava para Samara havia uns 10 minutos. Ela percebeu e ignorou. Isso mudou quando ele se levantou e foi até ela. Ei, encostou-se no balcão a 2 passos de distância, sem ter sido chamado. Estou olhando essa tatuagem faz tempo. O que é isso? Um adesivo? Samara tomou um gole. Ei, estou falando com você. Eu ouvi, ela respondeu. Então o que é? Alguma coisa militar? Você serviu ou é só enfeite? Ele sorriu para os amigos. Eles sorriram de volta com aquela energia típica de homens que já se incentivaram mutuamente a dizer bobagens antes. É de verdade, disse Samara. Ele se aproximou mais. O cheiro de cerveja chegou antes dele. Esse símbolo aí representa gente que passou pelo inferno para merecê-lo. Frio, privação, treino pesado, corpo falhando. Então, quando eu vejo uma garota usando isso como se fosse acessório, sim, isso me incomoda. Ao redor deles, o bar começou a mudar. As conversas diminuíram. Algumas vozes baixaram. O instinto natural de um lugar cheio de gente com passado militar já tinha percebido a alteração no ar. Eu sei muito bem o que significa, respondeu Samara. Sabe mesmo? Um amigo meu tentou entrar numa unidade especial. Era o homem mais forte que eu conhecia. Não conseguiu. Voltou destruído. Então sim, eu levo esse símbolo a sério. Ver alguém como você usando isso para parecer durona é falta de respeito. Samara pousou o copo e se virou para ele pela primeira vez. Olhou para o homem com calma, com precisão, como quem encara um problema já medido por inteiro. Concluí o curso de operações especiais aos 20 anos, ela disse. Passei pela fase mais dura com uma fratura por estresse na tíbia direita e não falei nada porque sabia que me tirariam do ciclo e eu não aceitaria voltar. Me
formei. Cumpri 6 missões sigilosas antes de muita gente completar o primeiro período operacional. Ergueu o pulso. Essa tatuagem é pela minha equipe. 5 pessoas com quem eu entrei em campo 8 meses atrás e que não voltaram. Então, antes de usar a palavra desrespeito, pense com cuidado para onde essa palavra está indo. O homem encarou Samara. Por um instante, a insegurança apareceu no rosto dele. Logo depois, o orgulho voltou. Tudo bem, disse devagar. Mesmo que isso fosse verdade, uma moça do seu tamanho passando por esse tipo de treinamento? Difícil acreditar. Eu sei, respondeu Samara. Então prova. Não tenho nada para provar a desconhecidos em um bar. Ele riu mais alto agora, virando-se para a mesa dos amigos. Estilo militar, é isso. Mulher fazendo tatuagem de operadora porque acha bonito. Os amigos riram junto. Samara respirou fundo. Já tinha estado em lugares com combatentes inimigos, sem sentir o tipo de exaustão que sentia ali. Não era o desgaste do perigo, era o desgaste de ser vista de forma errada, não ignorada, interpretada de forma errada, tratada como aparência, não como história. A dona do bar, Célia, uma mulher de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, olhar firme e excelente instinto, se aproximou sem fazer alarde. Quer que eu intervenha? Perguntou. Ainda não, respondeu Samara. Célia assentiu e ficou por perto. O homem do boné vermelho voltou, agora mais irritado e menos interessado em fazer cena. Olha, eu não quero transformar isso em um espetáculo. Só acho que, se você vai usar um símbolo que gente de verdade derramou sangue para merecer, precisa sustentar. Você quer que eu brigue com você para provar que pertenço a este bar? Perguntou Samara. Quero que você admita que está fingindo algo que não conquistou. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque eu não devo apresentação nenhuma a você. O maxilar dele travou. Quer saber? Esquece. Aproveita sua bebida. Ele se virou. A porta do bar se abriu. O ambiente mudou antes mesmo de alguém entender por quê. 3 homens entraram trazendo com eles o ar frio da noite de outubro e a atmosfera se alterou junto. O homem do centro tinha 63 anos. Cabelo grisalho bem aparado, uniforme impecável, postura de quem passou 4 décadas sendo a pessoa mais responsável em qualquer lugar onde entrava. Era o general Augusto Tavares, subcomandante de operações especiais do Exército. Os 2 homens ao lado vestiam roupas civis, mas não havia nada de comum neles. Metade do bar se levantou antes de o general chegar ao balcão. Ele passou por todos sem hesitar e foi direto até a ponta onde Samara estava, com seu copo, sua tatuagem e 8 meses de silêncio ao redor dela como uma armadura. Parou, ficou em posição formal e prestou continência. Cabo Nogueira, disse ele. É uma honra. O bar inteiro mergulhou no silêncio. Samara fechou os olhos por 2 segundos. Depois retribuiu a continência automaticamente, como se o corpo tivesse respondido antes da mente. General, Augusto baixou a mão. Em seguida, olhou para o homem de boné vermelho com uma expressão carregada de 40 anos de julgamento. Essa tatuagem pertence à única sobrevivente da equipe Alpha 9, disse ele. Ela concluiu o curso aos 20 anos. Participou de 6 missões de alto nível. 8 meses atrás, foi a última de pé quando sua equipe morreu em uma operação sigilosa no exterior. Fez uma pausa. Ela não colocou esse símbolo no pulso porque achou bonito. Colocou porque precisava carregar os nomes de 5 pessoas com quem atravessou o inferno e que não conseguiu trazer de volta. O homem do boné perdeu a cor. O general desviou completamente a atenção dele e colocou um envelope pardo ao lado do copo de Samara. Eu não vim por causa do bar, disse em voz baixa. Vim por você. Isso diz respeito à Alpha 9, ao que realmente aconteceu. E você precisa ouvir hoje. Samara olhou para o envelope. Uma parte dela entendeu no mesmo instante que, se o pegasse, aquela seria a última decisão que tomaria como a pessoa que tinha sido nos últimos 8 meses. Ela pegou. Célia lhes deu espaço. Os homens da mesa do boné vermelho recolheram as jaquetas e saíram sem chamar atenção. Samara pousou a mão sobre o envelope. O papel grosso e oficial era familiar. O senhor disse o que realmente aconteceu. Augusto assentiu. O relatório oficial informou que a inteligência da missão foi comprometida por uma fonte inimiga. Isso não é verdade. Eu sei o que o relatório dizia, respondeu Samara. O senhor ajudou a escrever. Sim. Então me explique por que está me entregando isso em um bar e não pelos canais corretos para corrigir um registro sigiloso. Alguma coisa mudou por trás da expressão do general. Parecia o rosto de um homem que já tinha esgotado todos os caminhos possíveis.
Porque todos os canais oficiais que tentei usar nos últimos 4 meses foram fechados na minha frente, respondeu. E porque a pessoa que vendeu o pacote da missão da sua equipe ao inimigo não é um agente estrangeiro, é um cidadão brasileiro, ex-oficial de inteligência e muito protegido. Lá fora, Itajaí seguia sua quinta-feira como se nada tivesse sido rompido. Dentro de Samara, alguma coisa se abriu. Thalita Menezes tinha morrido cobrindo a retirada dela, usando o próprio corpo para ganhar os segundos necessários para que a extração a alcançasse. Durante 8 meses, Samara acreditou que Thalita tinha morrido por causa de falha de inteligência e da matemática brutal da guerra. Agora estava prestes a descobrir que Thalita tinha morrido por causa de um contrato. Ela abriu o envelope. A primeira folha era um registro interceptado, uma transmissão criptografada datada de 14 dias antes do envio da Alpha 9. Os metadados apontavam origem em um dispositivo registrado em Brasília, ligado à empresa Atlante Defesa Estratégica. O conteúdo era o pacote completo da missão, vetores de aproximação, horário de inserção, frequências, local do alvo, composição da equipe, todos os detalhes operacionais que a Alpha 9 acreditava estarem protegidos no grau máximo de sigilo. As mãos de Samara continuaram firmes. Ela havia sido treinada para isso. O que ficou atrás do peito, não. Quem é a Atlante? Augusto virou uma fotografia sobre a mesa. Nela, um homem de cabelos grisalhos apertava a mão de um senador diante de um prédio oficial em Brasília. Arnaldo Vilar, disse o general, ex-oficial de inteligência. Saiu do serviço em 2018. Montou a Atlante usando contatos e acessos que manteve depois de deixar o governo. Em 2022, a empresa disputava um contrato sigiloso de vigilância no valor de bilhões. Samara olhou a foto. O que um contrato desses tem a ver com a minha equipe? Em certos níveis, contratos não se vencem com promessas, e sim com prova, respondeu Augusto. Vilar obteve o pacote da Alpha 9 por meio de um elo comprometido. Vendeu esse material para um comprador rival. Esse comprador repassou tudo diretamente à rede que sua equipe estava caçando. Eles montaram a emboscada com base nessas informações. Fez outra pausa. A segurança operacional da sua equipe virou mercadoria. Samara pressionou as pontas dos dedos contra a mesa. Thalita morreu para que Arnaldo Vilar conseguisse um contrato. Sim, silêncio. 4 segundos. Samara contou cada um. O senhor disse que os canais oficiais se fecharam. Quantos? 8 tentativas em 4 meses. Corregedoria, Polícia Federal, comissões do Senado, contatos internos. Todos esfriaram ou deixaram claro que o caso não era bem-vindo. Porque Vilar tem proteção. Sim, mas documentos vieram em seguida. Empresas de fachada, registros financeiros, milhões circulando por camadas de holdings. Uma conta ainda com um formato federal que Samara reconheceu. Essa conta continua ativa. Continua, disse Augusto. Ainda tem gente recebendo. Ele se inclinou um pouco para frente. A prova definitiva está no servidor privado de Vilar em sua propriedade perto de Brasília. Um sistema isolado mantido no escritório pessoal da casa. Registros de comunicação, pagamentos. O arquivo original da missão com metadados de acesso. Se isso chegar à imprensa de uma só vez, não poderá ser enterrado com facilidade. Samara sustentou o olhar dele. O senhor está me pedindo para entrar na casa dele. Estou dizendo onde está a prova, respondeu o general. O que você vai fazer com essa informação é decisão sua. Essa foi uma forma cuidadosa de dizer que sim. Ele não negou. Posso oferecer apoio de inteligência, equipamento sem rastreamento e 2 operadores em quem ainda confio. A entrada e a execução seriam suas. Manteve os olhos nela. Você é a sobrevivente da Alpha 9. Tem mais direito a essa verdade do que qualquer outra pessoa viva. Samara olhou de novo para a foto de Vilar. O sorriso, o broche na lapela, a tranquilidade confortável de um homem que nunca imaginou que um dia a conta chegaria. Me mostre o esquema de segurança. Ela não dormiu naquela noite. Em casa, puxou uma caixa debaixo da cama e se sentou no chão com uma tira de fotos tiradas em cabine, 4 semanas antes da missão. Thalita com o braço sobre seus ombros, as duas rindo de alguma coisa boba. Thalita tinha prendido a tirinha no armário e dito que precisava de algo que lembrasse por que o trabalho valia a pena. Quando Samara perguntou por quê, Thalita respondeu: séria demais para alguém que estava brincando, porque você saiu ridícula nessa foto e isso me mantém
mantém humilde. Samara apertou as fotos contra o peito. Thalita Menezes tinha morrido porque Arnaldo Vilar precisava provar capacidade. A morte dela tinha sido convertida em dinheiro, influência e estratégia empresarial. Na mesa, Samara abriu o notebook e trabalhou até o amanhecer. Registros de terreno, plantas antigas, levantamentos de engenharia. Às 4 da manhã, encontrou o que precisava. Um túnel de drenagem antigo que saía de um lago na parte norte da propriedade e passava sob a ala leste da casa principal. O túnel existia antes de todo o sistema moderno de segurança e não aparecia nas plantas atuais. Às 4h30, ligou para Augusto. Encontrei o ponto de entrada. Preciso de 2 coisas: os nomes dos operadores e a agenda de deslocamentos do Vilar. Os operadores eram fáceis de ler. Caio Ferraz, ex-Forças Especiais, 31 anos, se movia como alguém que nunca voltou completamente da última missão. Renata Prado, ex-Inteligência do Exército, 28 anos. Baixa, precisa e assustadoramente competente em arquitetura de segurança eletrônica. Os 3 estudaram o levantamento da drenagem. Isso é bom, disse Renata. Quem te ensinou a procurar em registro antigo de terreno? Ninguém, respondeu Samara. Eu só não parei de procurar. Durante 48 horas, montaram o plano na mesa da cozinha do general. Troca de guardas, grade de câmeras, uma janela de 12 minutos durante a mudança do turno das 2 da manhã. Um jantar de Vilar em Brasília, marcado na agenda pública, o que significava segurança reduzida na propriedade. Entrariam na sexta-feira, à 1h30 da madrugada. À meia-noite de quinta, o telefone descartável de Samara tocou. Número desconhecido. Senhora Nogueira, disse uma voz masculina, suave e controlada. Você tem feito perguntas que interessam a algumas pessoas ligadas a mim. Achei prudente recomendar que repensasse. Samara ficou imóvel. Quem está falando? Alguém que sabe que você vai ao cemitério militar todos os domingos de manhã. Sempre pela mesma entrada. Sempre no mesmo estacionamento. Sempre o mesmo trajeto. Houve uma pausa. Nós sabemos onde você mora, senhora Nogueira. Sabemos sua rotina. Sabemos com quem tem se encontrado. A voz ficou ainda mais baixa. Sua equipe morreu servindo ao país. Esse já é um legado importante. Não complique isso perseguindo o que deveria ficar quieto. Isso é uma ameaça? É uma chance de recuar antes que recuar deixe de ser uma opção. Pense no que Thalita Menezes desejaria para você. A ligação caiu. Samara ficou em silêncio por 10 segundos. Então se virou para Caio e Renata. Nós entramos hoje. Eles sabem que estamos planejando alguma coisa. Não sabem o que nem quando. Não vamos dar tempo para descobrirem. Caio fechou a pasta que segurava. Eu já estava pronto. Renata olhou para o mapa de segurança. O loop das câmeras precisava de mais 2 horas. Então você tem 2 horas. À 1h32, Samara entrou no túnel. A visão noturna tingia o concreto de verde. As paredes pareciam mais estreitas do que realmente eram. Havia água acumulada nos pontos baixos. O medo de lugar fechado ou é administrável ou não é. O dela era. Ela continuou. Caio ficou em observação na linha de árvores. Renata manteve o loop das câmeras remotamente. 12 minutos contados. No meio do caminho, um trecho parcialmente desabado obrigou Samara a passar por cima de concreto quebrado. Um pedaço caiu na água com um estalo seco que ecoou como disparo. Ela congelou, ouviu, não percebeu nada além de goteira e pulsação. Depois seguiu em frente. No momento marcado por Renata, Samara ergueu a grade da drenagem, saiu para uma adega de apoio, levantou-se rapidamente, sacou a pistola com supressor e avançou. Corredor de serviço. Escada. Primeiro piso. Segundo piso. Ala leste. Terceira porta. Escritório. A fechadura cedeu em 40 segundos. Lá dentro, o ambiente cheirava a madeira encerada, dinheiro antigo e a arrogância de um homem que nunca precisou responder por nada. No canto, estava o terminal isolado do servidor. Samara inseriu o dispositivo preparado por Renata. Tempo de cópia, 60 segundos. Aos 30, as luzes acenderam. Eu esperava por alguém. Samara girou e apontou a arma. Arnaldo Vilar estava sentado em uma cadeira de couro perto da porta, grisalho, tranquilo, mãos vazias. Cabo Nogueira, disse ele. A sobrevivente. Preciso admitir, encontrar um levantamento de drenagem de décadas atrás foi realmente admirável. Nenhum dos meus homens pensou em voltar tanto no tempo.
Você vendeu o pacote da minha equipe? Sim, sem negação, sem teatro, sem hesitação. 5 pessoas morreram. Sim, ele a observava sem culpa, sem orgulho, apenas com a frieza serena de quem fez uma conta terrível e ainda acreditava que, na ocasião, ela fazia sentido. O pacote da sua equipe era extremamente específico, disse. Comprovação de acesso vale mais do que qualquer discurso em ambientes competitivos. O valor do contrato justificava o risco, a matemática fechava. A transferência terminou. Samara retirou o dispositivo. A matemática, repetiu ela. Thalita Menezes tinha 26 anos, disse Samara. Tinha uma irmã em Belo Horizonte. Estava aprendendo espanhol porque queria viajar pela América do Sul depois de 10 anos de serviço. Morreu cobrindo a minha retirada e continuou se movendo mesmo ferida, até o corpo não aguentar mais. A arma de Samara não tremia. Vilar olhou para a pistola, depois para ela. Pegue a prova e vá embora. Todos os alarmes da casa dispararam ao mesmo tempo. Vilar se levantou. Eles estavam esperando um motivo, disse. Agora tem um. Podem incendiar tudo e chamar isso de invasão mal executada. Saída de emergência? 3º piso. Acesso ao terraço. Cabo até a mata. Os 2 correram. Tiros começaram a ecoar no vão da escada. Samara derrubou um atacante e obrigou outros 2 a recuar. Fragmentos da parede saltaram ao lado dela. Ela não parou. No terraço, o caos já tinha tomado a propriedade. O portão principal queimava. O fuzil de Caio brilhou entre as árvores. Hostis demais. Movimento demais. O cabo atravessava uma longa distância até o limite da mata. A porta do terraço se abriu com força atrás deles. 3 homens armados. Vilar enfiou a mão no paletó e tirou uma pistola, manejando-a com familiaridade. Vá, disse. O senhor vem comigo. Vai depor. Ele a encarou. Tenho mais de 70 anos e vendi 5 operadores brasileiros para ganhar um contrato. Vivi sem honra por tempo demais. Deixe que eu faça uma única coisa diferente. Atirou e derrubou um dos homens, obrigando os outros a se protegerem. Vá agora. Samara prendeu-se ao cabo e se lançou. O aço vibrou. O ar noturno cortou o rosto. O fogo no portão brilhava lá embaixo. A árvore se aproximava rápido. Ela caiu com força, rolou e já se levantou correndo. Atrás dela vieram mais disparos da arma de Vilar. Depois silêncio. Depois uma explosão única, seca, que iluminou a linha das árvores. Ela não olhou para trás. Renata trouxe a van até a estrada lateral. Caio saiu da cobertura e correu. Os 3 avançaram no escuro como pessoas treinadas avançam no escuro, usando proteção, evitando se expor e sem parar mais do que a geometria exigia. Samara disparou 2 vezes contra movimento à esquerda. Limpo, automático. Entraram na van. As portas fecharam. O motor respondeu. Só então, com o dispositivo de prova apertado contra o peito, Samara permitiu a si mesma sentir o formato exato do que tinham acabado de atravessar. Nós conseguimos, disse Caio. Samara olhou para o dispositivo. Registros de pagamento, históricos de comunicação, o arquivo original da Alfa 9 com metadados provando quando Vilar puxou a missão e para onde ela foi. Tudo o que 5 famílias mereciam saber. Nós conseguimos, repetiu ela. Em um hotel de beira de estrada, pagando em dinheiro e sem nomes verdadeiros, Samara conectou o dispositivo e conferiu os arquivos. Estava tudo ali, mais do que tudo. Dezenas de transmissões, cadeias de repasse, números de contas federais, prova de corrupção ainda ativa. Ela abriu 4 canais seguros de envio ao mesmo tempo, destinados a grandes redações nacionais. A mesma mensagem para todas. 5 famílias têm direito à verdade. Publiquem tudo, não escondam nada. E enviou. Depois ligou para Augusto. Está feito, disse. E há contas federais ativas nos registros. Quando isso sair, não vai parar em um só lugar. Ele absorveu a informação em silêncio. Vilar? Perguntou. Acabou para ele. Uma pausa. Foi escolha dele? Foi. Augusto soltou o ar devagar. Vou fazer algumas ligações. Os jornalistas vão querer fonte primária. Eu vou falar em público, disse Samara. Isso significa audiência, câmeras, exposição. Eu sei. A notícia veio a público às 6h15 da manhã seguinte. Às 9, 2 executivos da Atlante foram detidos tentando embarcar em um voo internacional. Ao meio-dia, a Polícia Federal abriu investigação formal. No meio da tarde, o Ministério da Defesa reconheceu que o registro da Alfa 9 estava sob revisão. Pela primeira vez em 8 meses, o Estado dizia algo verdadeiro sobre a Alfa 9.
9. Samara assistiu a tudo do quarto do hotel, ao lado de Caio e Renata, sem dizer nada. Ela esperava alívio. O que veio foi algo mais pesado que alívio. Era como ouvir uma porta trancada se abrindo depois de muito tempo. 3 semanas depois, ela depôs diante do Congresso. Terno cinza, cabelo preso, a tatuagem aparecendo acima do punho da manga porque ela escolheu não escondê-la. O salão estava lotado. As famílias dos mortos ocupavam a galeria. A imprensa revestia as laterais. Samara não usou nenhuma anotação. Descreveu a emboscada, a precisão impossível, a forma como Thalita cobriu sua retirada. O rastro de provas, a Atlante, Arnaldo Vilar, o contrato, o dinheiro, os nomes, os números. 4 horas. Ela não chorou uma única vez. Depois, uma mulher se aproximou. Tinha quase 40 anos e carregava no rosto aquele cansaço que o luto torna permanente. Meu nome é Luciana Ferraz, disse ela. Sou irmã do Rafael. Samara ficou imóvel. Durante 8 meses eu senti raiva dele, disse Luciana, porque a única história que me deram foi a de que ele morreu em combate e fez uma escolha. Achei que ele tinha nos deixado. Agora sei que ele foi assassinado. Não o traz de volta, mas muda tudo. Samara olhou para ela. O Rafael nunca faltou a uma escala, disse em voz baixa. Nenhuma vez. Era quem aliviava o peso da equipe nos momentos mais tensos. Falava da sua mãe o tempo todo. Dizia que ainda ia realizar a viagem que prometeu a ela. Luciana levou a mão à boca e depois a abaixou. Obrigada, disse, por não deixar esconderem isso da gente. A cobrança se ampliou. Senadores, oficiais, executivos, quebras de sigilo, afastamentos, novas investigações. 3 semanas depois da audiência, o Ministério da Defesa revisou formalmente o registro operacional da Alfa 9. A causa da perda da equipe foi reclassificada. Os 5 foram indicados a condecorações póstumas. Thalita Menezes recebeu menção específica por cobrir a evacuação de uma companheira sob fogo direto. Samara leu o comunicado. Depois ligou para Augusto. Agora foi feito. Não está terminado, respondeu ele. Mas está certo. Finalmente certo. 3 meses depois, Samara voltou ao Farol do Porto. Mesmo banco, mesma ponta do balcão, mesmo uísque puro. Célia colocou o copo diante dela sem perguntar. O bar tinha mudado. Na parede atrás do balcão havia 5 retratos militares emoldurados. Rafael Ferraz, Jonas Carvalho, Minso Park, Larissa Duarte e Thalita Menezes. Abaixo deles, um 6º quadro trazia uma única frase: guerreiros de verdade não precisam de glória. Precisam apenas saber que fizeram o que era certo. Samara leu a frase do banco onde estava sentada. Não tinha escrito aquilo, nem precisava saber quem escreveu. Então a porta se abriu, e o homem do boné vermelho entrou. Viu Samara, parou e pareceu esvaziar por dentro. Aproximou-se segurando o boné com as 2 mãos. Cabo Nogueira, disse. Eu queria pedir desculpa. Assisti ao seu depoimento. Às 4 horas. 2 vezes. Ela mandou que se sentasse, e ele sentou. O que eu falei naquela noite sobre sua tatuagem foi ignorância. E pior, foi ignorância barulhenta. Eu não espero que você diga que estava tudo bem. Eu sei que não estava. Samara o observou. Ele tinha errado, mas não tinha errado sobre o princípio. O símbolo realmente significava algo. Ele apenas não fazia ideia de com quem estava falando. Qual é o seu nome? Perguntou ela. Márcio. Serviu onde? Exército. 2 missões. Hoje trabalho com construção e segurança. Não é a mesma coisa. Não, disse Samara. Não é. Ele girou a garrafa entre as mãos. Perdi um homem na 2ª missão. Uma explosão numa rota que a gente já tinha feito dezenas de vezes. O relatório dizia lugar errado, hora errada. Depois do seu depoimento, comecei a pensar se era só isso. Samara assentiu devagar. Entre com um pedido formal na corregedoria, por escrito, com protocolo. Guarde cópia de tudo. A janela está aberta agora de um jeito que antes não estava. Use isso antes que voltem a fechá-la. Ele olhou para ela. Você acha que vão investigar mesmo? Acho que agora existe uma chance. Ele levantou a garrafa. Pelos que não voltam. Samara ergueu o copo. E pelos que descobrem por quê. Beberam. Conversaram por quase 1 hora. De veterano para veterana, depois que a camada de encenação caiu. Quando Márcio foi embora, apertou a mão dela. O que você fez? Disse ele. Tirar aquelas provas de lá. Falar em público. Sabendo o preço disso tudo, não sei se eu teria coragem. Você não sabe do que é capaz até a hora em que isso se torna necessário, respondeu Samara. Essa é a única resposta honesta. Ele assentiu e saiu. O bar voltou a se acomodar ao redor dela. Samara ficou com o copo na mão e olhou para a parede. O
retrato de Talita estava no centro, exatamente onde ela própria teria escolhido ficar, no meio das pessoas pelas quais se sentia responsável. A justiça não trouxe ninguém de volta, não mudou a conta. Talita continuava morta, Rafael continuava morto, todos os 5 continuavam mortos. O que tinha mudado era isto: as famílias agora sabiam a verdade. Isso não era consolo, mas era chão firme. Seu celular vibrou, uma mensagem de Renata. A comissão acabou de anunciar a ampliação da investigação sobre contratos ligados à inteligência desde 2015. Mais 3 nomes apareceram nos nossos registros. Ainda não terminou. Samara leu 2 vezes. Naquela mesma manhã, Augusto tinha ligado com uma proposta: um novo cargo de supervisão e responsabilidade institucional dentro do comando, com linha independente de relatório. Um papel para alguém que tinha conhecido os 2 lados do sistema e já não podia ser intimidada. Samara estava pensando nisso desde então. Olhou para a tatuagem no pulso. 8 meses antes, fez aquela marca porque precisava de algo em seu corpo que carregasse nomes que ela não podia dizer. Depois, um homem chamou aquilo de adesivo. Um general lhe prestou continência e sua vida mudou numa única noite. O símbolo não era enfeite, não era apenas memorial, não era apenas luto, era identidade. Ela sempre tinha sido alguém que avançava na direção do problema, alguém que usava a escuridão em vez de esperar pela luz, alguém que terminava a missão mesmo quando o preço era maior do que o prometido. Talita já sabia disso antes que a própria Samara entendesse por completo. A missão agora era outra, menos física, mais silenciosa, travada em audiências, relatórios e gabinetes, não em túneis de drenagem ou zonas de emboscada. Mas no fundo era a mesma missão: encontrar a verdade, proteger quem as instituições deveriam proteger, ficar entre o poder e aqueles que o poder aceita sacrificar. Samara ligou para Augusto. "Eu aceito o cargo", disse. Houve uma pausa. "Tem certeza?" "Tenho certeza de que 5 famílias quase ficaram sem a verdade porque o sistema criado para protegê-las estava protegendo as pessoas que venderam seus mortos. Tenho certeza de que não posso simplesmente virar as costas porque resolvi uma parte do problema. Não vai ser fácil. Eu sei exatamente o que isso significa." Mais um silêncio e então um alívio discreto na voz do general. "Segunda-feira de manhã", disse ele. "No meu gabinete, 8 em ponto. Eu estarei lá." Ela desligou, terminou o uísque e ficou alguns segundos segurando o copo vazio. Célia apareceu e colocou outra dose diante dela. "Por conta da casa", disse. "Você está com cara de quem acabou de tomar uma decisão." "Tomei. Boa ou difícil?" "As 2. Geralmente é a mesma coisa", respondeu Célia e se afastou. Samara olhou mais uma vez para Talita, para Rafael, para todos os 5 em seus uniformes de gala, com futuros inteiros ainda estampados no rosto, sem que nenhum deles pudesse imaginar o que vinha pela frente. A Alfa 9 não abandona a missão. Samara tocou a tatuagem no pulso, pressionando a ponta do dedo sobre o símbolo para confirmar que ela ainda estava ali, firme, real. Depois pegou o copo e voltou o olhar para o salão. A guerreira silenciosa ainda não tinha terminado. Ela estava apenas começando.